Deus é maravilhoso, né, amados? A igreja do Senhor, ela é hospital. Ela era doente, eu era doente, você era doente. É hospital por quê? Porque é lugar de cura. A igreja, amados, é UTI. Lugar de tratamento intensivo. A gente não pode descuidar das nossas almas. É abrigo, lugar de acolhimento. É escola, lugar de ensinamento, de aprendizagem. A igreja é tudo isso. E a igreja tem que estar preparada para levantar pessoas como essa que eu estava falando e como tantas outras que estão perdidas. Então a igreja do Senhor tem essa função. E nós vivemos, irmãos, num mundo bem difícil, cada dia mais difícil. O tema da mensagem nesta noite é como permanecer firmes e fortes mesmo em tempos de crises. Nós estamos vivendo momentos de crises, muitas crises. Crise política, sim ou não? Crise financeira, crise familiar, crise na saúde. Quantos casais, quantas famílias sendo destruídas. O financeiro do nosso país, do mundo todo. Nós estamos vivendo essas crises. E devido a essas crises, muitas pessoas têm adoecido. E as doenças, amados, principais que estão em alta hoje, qual que é? Ansiedade, sim ou não? Depressão, estresse. Essas três são as principais. Diante de toda a crise que nós estamos vivendo, as pessoas estão adoecendo. E o que é ansiedade, amados? A ansiedade nada mais é do que pensamentos excessivos em relação ao futuro. Preocupações excessivas em relação ao futuro. Será que eu vou conseguir aquele emprego? Será que eu vou conseguir saldar aquela dívida? Será que eu vou conseguir educar meu filho hoje para ele viver lá no futuro? Tudo pensando no futuro. E acaba adoecendo. Porque a ansiedade também é uma doença. Mas eu amo a Bíblia, amados, porque a Bíblia ela tem resposta para tudo. E ela tem resposta para ansiedade. A Bíblia diz em Filipenses 4, 6 e 7 diz, olha só: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração, os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Isso é ou não é uma resposta para a ansiedade? O Deus que excede todo entendimento guardará o seu coração e os seus pensamentos. O futuro não pertence a mim e nem a você. O futuro pertence a Deus. E por que nos preocuparmos com Ele, se está nas mãos do Senhor? Ninguém aqui tem um controle para mudar o passado, mudar o futuro. Nós temos como mudar o nosso presente. Isso nós temos. Mas o passado e o futuro só o Senhor tem esse controle. Outra doença, que é a depressão. Muitas pessoas estão adoecendo com a terrível depressão. Amados, a depressão, diferente da ansiedade, que são preocupações excessivas em relação ao futuro, a depressão são pensamentos excessivos em relação ao passado. Por quê? Pessoas que não conseguiram superar aquilo que vivenciaram no passado. Não conseguem esquecer o passado e acabam sofrendo. E aí a depressão vem, toma conta. E eu não digo aqui, amados, que a depressão ela não deve ser tratada, ela tem que ser tratada. Você tem fé, amém, vai te ajudar a vencer, mas você precisa procurar os médicos também. Porque o Senhor colocou os médicos na terra para curar, não foi? Então, os médicos, quem tem depressão tem que procurar ajuda. Mas a ajuda maior é a fé no Senhor Jesus. E a Bíblia também tem resposta para a depressão. Vamos lá. Isaías 43, 18 e 19 diz assim:
Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço nova todas as coisas. A depressão é preocupação lá no passado. O Senhor fala, eu faço tudo novo. Quando nós viemos para o caminho do Senhor, o Senhor joga o nosso passado lá no esquecimento, amados, e pede que nós não lembremos dele. Não é para ficar sofrendo, remoendo aquilo que já foi. A nossa vida agora é outra. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então deixa o passado para lá. Você é nova criatura. E a outra doença, que é o estresse. Diferente da ansiedade, que são preocupações com o futuro, a depressão com preocupações do passado, mas o estresse são preocupações e pensamentos, esgotamentos do presente. Pessoas que estão trabalhando demais, não tem tempo para isso, para aquilo, estão sobrecarregadas, não tem tempo para a família, para casa, para o esposo, para a obra, para cuidar da saúde, não tem, por conta desse estresse, desse corre-corre do dia a dia. Hoje as pessoas estão correndo atrás de tantas coisas e se estressam e ficam doentes. Mas a Bíblia também tem resposta para o estresse. Olha lá em Mateus 11, 28, 30, diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós temos que ter isso na nossa mente. O esgotamento físico tem feito pessoas buscarem alívio, seja em antidepressivos, calmantes. Muitos vão academias para ver se o estresse passa. Mas o estresse, amados, só passa se a gente confiar no Senhor, que Ele vai aliviar o nosso fardo. Nós temos que deixar nas mãos dEle. Nós precisamos nos posicionar, lutar contra tudo isso que eu acabei de falar, contra todas essas doenças. Todos nós estamos em constantes batalhas. Mas todas essas batalhas que nós enfrentamos são batalhas espirituais. E nós vamos ver nessa noite um texto que vai nos ensinar o que é uma batalha espiritual e como vencê-la. O texto vai falar exatamente isso. Então eu quero que vocês abram suas Bíblias lá em Juízes capítulo 4. Nós vamos ler até o 9. A opressão cananita. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E entregando o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era capitão do seu exército, o qual então habitava em Harosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai, atrai gente ao monte Tabor, e tome contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ribeira de Quizon, Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela:
certamente irei contigo, porém não será tua honra da jornada que empreendereis, pois na mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Amados, olha que texto maravilhoso. Uma passagem conhecida, né? Onde fala de duas mulheres a quem o Senhor levantou. Israel, amados, estava enfrentando uma batalha espiritual muito grande. Israel estava sendo oprimido pelo rei Jabim, que era rei de Canaã, e era uma opressão muito grande. Enquanto ninguém ouvia a voz de Deus, as pessoas desviadas dos caminhos do Senhor, duas mulheres ouviam a voz de Deus. E essas duas mulheres foram protagonistas de uma vitória nacional. Gravem isso, amados. Essas duas mulheres foram protagonistas de uma vitória nacional. Ou seja, elas vão ser usadas por Deus para libertar Israel das mãos dos opressores. Essa mulher se chamava Débora e a outra se chamava Jael. Essas mulheres, amados, estavam vivendo crises. Todo tipo de crise também naquele lugar. Israel estava sendo oprimido. E nesse período de crise, elas tinham um diferencial. Elas criam em Deus. As crises não estavam nelas. O pastor pregou esses dias aqui que nós devemos estar firmes com o Senhor e não nos preocuparmos com o que vai vir, porque o Senhor é conosco. Basta estarmos no caminho do Senhor e fazer a vontade dEle. E essas duas mulheres estavam fazendo a vontade de Deus, estavam alinhadas com os propósitos de Deus. Vamos olhar para o contexto da história. Israel estava vivendo um tempo difícil. A sociedade israelita nessa época, ela vivia um período teocrático. O que é isso? Não tinha rei, não tinha governador. Deus levantava juízes, líderes, para comandar o povo. E esse período, amados, vai até Juízes, que é onde nós estamos aqui lendo nessa noite. Deus levanta homens e mulheres ungidos para agir com autoridade em tempos difíceis, a qual eles estavam vivendo. O Senhor levantava líderes, juízes para orientar, ensinar o povo. E Eude, que foi o homem que nós vimos aqui, ele havia levantado o povo, ele orientava o povo, porque o povo estava disperso. Quando Eude entra para governar, ele começa a orientar, colocar o povo nos caminhos, na direção do Senhor, e eles estavam muito bem. Eude quebrou a opressão moabita que eles estavam vivendo antes. Então estava tudo bem. No capítulo 3 tem essa opressão, mas quando Eude entra e orienta, eles começam a andar nos caminhos do Senhor, eles se voltam para o Senhor de novo. Mas a Bíblia fala que Eude, ele morre. E o que acontece quando Eude morre? As pessoas começam a se dispersar, começam a cair na fé, começam a adorar outros deuses, começam a fazer tudo que não agradava a Deus. Ficaram sem rumo novamente, sem direção. E devido a esse período de distanciamento dos caminhos do Senhor, o Senhor permite, preste atenção nessa palavra, o Senhor permite que o povo de Israel fosse oprimido pelo rei Jabim, rei de Canaã, por 20 anos. O Senhor permitiu que isso acontecesse. Para quê? Para colocá-los no caminho novamente. Porque quando o povo, amados, está numa situação difícil, o que eles fazem? Buscam a Deus. E o Senhor permitiu. Muitas coisas às vezes acontecem na nossa vida e a gente reclama, mas Deus está nos colocando nos trilhos, amados. Muitas vezes nós saímos, nós nos desviamos, mas o Senhor, Ele coloca-nos nos trilhos novamente. E muitas vezes vem através de coisas ruins na nossa vida. Então, nós precisamos entender se é tratamento de Deus. Aqui era tratamento de Deus para a nação.
Israel estava passando por uma opressão tão grande, amados, que imagina o quadro caótico de Israel. Eles plantavam, trabalhavam duro na lavoura, e quando eles colhiam os frutos daquela plantação, eles tinham que entregar como tributo aos opressores. Sabe o que é você trabalhar, suar, tirar o sangue ali no trabalho, e depois quando você colhe, você tem que entregar para os opressores? Jovens estavam sendo forjados como escravos no trabalho. Mulheres estavam sofrendo abusos, estavam sendo violentadas. O medo era constante. Altares destruídos e abandonados. Esse era o estado, o cenário de Israel naquela época. Mas a Bíblia diz que há uma intervenção divina aí. Quando o povo clama, o Senhor ouve. O povo estava clamando porque eles já não aguentavam mais toda aquela situação, toda aquela opressão. E quando o povo clama, Deus levanta uma mulher chamada Débora para livrar Israel daquela opressão. Quem era Débora? Mulher sábia, obediente, justa, destemida e, acima de tudo, fiel a Deus. Essa era Débora. No hebraico, o nome Débora significa abelha. E Débora, ela tinha mel nos lábios. Ela era juíza. Ela orientava, ela julgava a causa das pessoas. Ela dava conselhos. Ela era sábia. Ela defendeu a sua colmeia, né? Como uma abelha, que o significado é abelha, que era o seu povo, Israel. Ela defendeu das mãos dos opressores. Lá no verso 4 diz assim, ó, a primeira característica dela era mulher profetiza. Ela profetizava. Mulher de Lapidote, ela era casada. Julgava Israel, ela era juíza. Julgava Israel naqueles tempos. Que tempo? Tempos difíceis, de humilhação, submissão e violência. Eu não sei que tempo você está passando, que dificuldade você está enfrentando, mas Deus quer mudar o cenário da tua vida, o cenário caótico, como mudou na história de Israel. Ele quer mudar a sua, Ele quer te levantar para você mudar esse cenário, seja na sua vida pessoal, seja na sua família, seja no seu trabalho. Eu não sei, mas o Senhor sabe, e Ele quer te levantar para você mudar isso. Mas para isso você tem que estar alinhado aos propósitos do Senhor. Você tem que querer. O povo, quando clamou, aí o povo queria, porque eles já não aguentavam mais. E Débora se tornou um ponto de referência para uma nação inteira. Sabe o que é você se tornar um ponto de referência para uma nação inteira? Débora era esse ponto de referência. Infelizmente, ainda hoje, amados, muitas igrejas, muitos pastores ainda têm uma visão conservadora. Não acreditam que mulheres possam exercer funções importantes na obra do Senhor. Como pastora, tem igrejas que não gostam, acham que não deve ter pastoras, mulheres. Mas se o próprio Deus levantou mulheres, quem somos nós para dizer que não? O próprio Deus levantou Débora como líder. Mas não foi por falta de homens. Tinha muitos homens em Israel. Mas foi por falta de líderes comprometidos, tementes a Deus, que faziam a vontade do Senhor. Por falta desses homens que tinham intimidade com Deus, Deus levantou Débora, que tinha intimidade com Deus. Débora tinha intimidade entre um vaso, amados, quebrado, e um vaso perfeito, inteiro. Qual que você vai usar? Você vai usar o que está inteiro, você não vai usar o quebrado. E Deus usou Débora porque ela estava ali, fiel ao Senhor, em meio àquele caos de desobediência, a qual vinha vivendo o povo de Israel. E quando nós temos intimidade com Deus, Deus nos usa em várias áreas. Nos usa para profetizar, como usou Débora, para julgar causas, para aconselhar, para encorajar,
Débora foi levantada para isso. O evangelho, amados, é unidade. Todos nós podemos fazer a obra do Senhor, homens, mulheres, crianças, todos nós. Não, na obra do Senhor não existe aquele melhor, maior. Não, somos todos iguais. O que nós precisamos é estar disponíveis. Se nós estivermos disponíveis, o Senhor nos levanta para uma grande obra. Então, precisamos estar disponíveis, alinhados. Voltando para o contexto da história. Israel vivia um círculo vicioso. Quando o povo perdia seus líderes, quando o líder morria, eles descambavam na fé. Mas, o que Deus queria? Que cada líder preparasse o seu sucessor. Moisés preparou Josué. Elias preparou Eliseu. Então Deus queria que houvesse continuidade, que o povo não se dispersasse, não voltasse atrás, não se desviasse dos caminhos. O povo, desde que saiu do Egito, amados, apesar de tantas manifestações de Deus, viviam em constantes erros. Nós vimos na história de Israel, o povo ali foi tirado do Egito, foi para o deserto, rumo a Canaã, tinha fome, comia o maná, tinha sede, brotava água lá da rocha, estava no escuro, mandava coluna de fogo, tantas manifestações, e o povo assim, ainda assim desviavam, voltavam atrás. E o tema dessa noite diz, nós temos que permanecer firmes e fortes, mesmo diante das crises, mesmo diante das dificuldades. É isso que o Senhor quer para mim e para você. Todas as vezes que Israel desviava, o que acontecia? Deus levantava uma nação para oprimir. Porque quando eles estavam em apuros, eles clamavam. Então eles tinham que ficar em apuros para poder buscar Deus. Infelizmente só assim. E hoje não é diferente. As pessoas só procuram Deus quando estão na pior. Quando estão passando por dificuldades, opressões. E eu trouxe uma frase uma vez aqui de Billy Graham, onde ele dizia que, a frase dizia assim, não faça de Jesus um remédio que você só usa quando precisa, mas sim o pão de cada dia que você precisa para sobreviver. Então, não procure Jesus só quando você está na pior, quando você está em situação difícil, quando você está doente, mas busca o Senhor na saúde também. Não só quando você está triste, mas quando você estiver feliz também. Porque o Senhor tem que ser constante em nossas vidas. E aí morre o rei Eude, o líder. Por 20 anos eles vão ser oprimidos. E diante dessa opressão o povo clamou. Deus levantou Débora, que era conhecida, uma mulher sábia. E a Bíblia diz que Débora, ela atendia debaixo de uma palmeira, chamada Palmeira de Débora. O nome dela era Débora. E a palmeira que ela atendia, como juiz, aconselhava, chamava-se Débora. Não era a Débora da palmeira, e sim a palmeira de Débora. Qual que é a diferença? O lugar ficou conhecido por causa dela. Não ela que ficou conhecida por conta do lugar. Então o lugar não define você, amados. Mas você precisa definir o lugar. Quando você chega num lugar, a sua presença deve ser notória. Quando você chega num lugar, ele tem que ficar marcado com a sua presença. E o ambiente que Débora julgava não era um lugar fechado também. Era um lugar aberto. Porque Débora, ela fugia da aparência do mal. Por quê? Porque ela era uma mulher casada. E ela atendia homens, mulheres. Então ela atendia num lugar aberto, para ninguém ter o que falar dela. A sua honra tinha que ser preservada. O ambiente debaixo da palmeira era um local de acolhimento, de instrução para o povo, de oração, de busca. Esse era o lugar de Débora. Vocês já observaram, amados, um ambiente onde tem muitas palmeiras? Ali onde eu moro, no condomínio que eu moro, a fachada é tudo palmeira.
E atrás é tudo árvores, mas na frente é palmeira. Por que será? Teve uma intenção. Porque palmeira ela é mais forte. Ela é difícil de perder seus galhos. As folhas não caem fácil. Então a fachada está preservada lá. Mas se a gente for ver nessa chuva que teve agora esses dias, caiu muitos galhos de árvore lá. Foi uma sujeira só, mas as palmeiras estavam ali, firmes, na frente. Não estragou nenhuma. Então palmeiras são plantas fortes, resistentes. Quando vem o vento, elas se envergam, vão até o chão e se levantam. Ainda mais fortes. Elas são fortes. E isso que Deus quer de nós. Que diante das dificuldades, que nós venhamos suportar o vento, as adversidades. Quer que nós sejamos como palmeiras, fortes. Mas para a gente suportar tudo isso, a gente precisa que o Senhor nos ajude. Débora era uma mulher que tinha intimidade com Deus e ela ouvia a voz do Senhor. O povo clamou, não clamou? Não aguentavam mais, clamaram e Deus responde. Mas Deus não responde para eles, responde para Débora, que tinha intimidade com ele. Então Débora ouviu, sensível à voz do Senhor, ouviu e pede para chamar Baraque. Quem era Baraque? Baraque era um comandante do exército em Israel. Homem que era linha de frente, respeitado, influente e temia Deus. Baraque temia Deus. Era comandante ali do exército de Israel. E Débora diz assim para Baraque: olha, Baraque, eu estava orando e Deus falou comigo. E a ordem é que você, Baraque, levante 10.000 homens para pelejar contra os cananeus. 10.000 homens, Baraque. E ele quer também que você reúna 2 tribos, Zebulon e Naftali, para pelejar. E aí eu vou atrair, Deus fará com que os cananeus sejam atraídos para o ribeiro de Quizon. E vai dar Sísera, que é comandante do exército inimigo, em suas mãos. Estava dado o recado para Baraque. Baraque ouviu. E Baraque respondeu da seguinte forma: se tu fores comigo, eu irei. Como nós lemos aqui, os irmãos viram. Se não fores, eu não irei. O que vocês acham dessa resposta de Baraque? Eu quero entender, amados, eu quero acreditar que essa resposta, essa atitude de Baraque não era covardia dele, mas sim convicção de que Deus era na vida de Débora. E que se Débora estivesse junto ali, na batalha, seria ganha. Eu quero acreditar nisso. Não quero acreditar que ele era covarde. Mas muitas pessoas pregam que Baraque era covarde, mas eu acredito, amados, que ele queria que ela fosse junto, porque a presença de Deus era constante na vida dela. E eles venceriam a guerra, a batalha. Então, o que acontece? Aquele que confia no Senhor, realmente, o Senhor está pertinho sempre. E Débora podia responder assim para Baraque: ah não, Baraque, eu sou mulher, eu não sei lutar. Eu não sei pegar numa arma. Eu sou frágil, mulher é frágil. Eu não posso ir para a guerra. Ela podia ter dito isso, mas ela não disse isso. Ela falou: sim, então eu vou. Mas eu quero te dizer uma coisa, Baraque, eu vou, mas a honra não será sua. Deus entregará Sísera, que era comandante do exército inimigo, nas mãos de uma mulher. Eu vou, mas não é você que vai conseguir matar Sísera. Vai ser nas mãos de uma mulher que o Senhor vai entregar. Débora era profetisa, ela estava profetizando isso. E Débora estava falando dela? Não. Estava falando de uma outra mulher que nós vamos ver aqui, outra personagem, chamada Jael. Ela estava profetizando que nas mãos de uma mulher estaria a vitória. Muitos veem, amados, as mulheres como frágeis. Mas nós temos uma força tão grande, dentro de nós que vocês nem imaginam. Uma força tão grande que Deus fez com que
as mulheres sentissem as dores do parto. E dor de parto não é para qualquer um, é para as mulheres. Elas têm essa força. Tem mulheres que têm 5, 6, 10, passam essa dor 10 vezes. Então é uma força descomunal. A mulher, amados, ela trabalha em casa, trabalha fora, cuida dos filhos, do marido, ainda dá conta da obra. Se isso não é força, é o quê? Isso é uma força muito grande. Erasmo Carlos, em 1981, ele fez uma música que chamava Sexo Frágil, eu não sei quem lembra. Diz assim, ele falava sobre a sua mulher. Dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. O primeiro trecho da música diz isso. Então, nós não somos frágeis. O Senhor nos faz forte. A vida de Débora nos ensina 3 coisas importantes, amados. Primeiro, que a verdadeira autoridade vem do Senhor. Débora era temente, sábia, acima de tudo, sabia ouvir a voz do Senhor e obedecer. Ela tinha autoridade e ela sabia que essa autoridade não era dela, vinha do Senhor. Segunda coisa que nós aprendemos, um líder deve saber delegar. Débora sabia que ela não faria tudo sozinha, ela tinha que delegar, ela delegou para Baraque. Ela ouviu as instruções do Senhor e delegou para Baraque. Ela sabia guerrear de uma certa forma. E ela chama Baraque e delega. Então, eu sou líder no ministério infantil, mas eu não faço nada sozinha, amados. Se eu não tivesse um exército que eu tenho comigo lá embaixo, nada sairia. Porque eu sozinha não sou nada. Mas nós juntos, nós somos mais fortes. Um líder reconhece talentos de outras pessoas, incentiva a desenvolvê-los. Terceira coisa que nós aprendemos, se somos líderes, temos que ser exemplo. Débora era exemplo. Débora não era uma guerreira, mas uma líder espiritual. E quando Baraque diz que não ia, só ia se ela fosse, ela aceita ir. Era uma forma dela guerrear. Ela tinha que dar exemplo. Ela tinha profetizado que Deus daria Císera nas mãos de uma mulher. E se ela não fosse, não passaria confiança na própria profecia dela. Sim ou não? Se ela negasse, não passaria confiança aos guerreiros. A coragem e a fé de Débora não apenas inspira, mas também reforça que precisamos nos esforçar para fazer a obra do Senhor e confiar que é Ele que está conosco, que é Ele que nos capacita. Amados, perceba uma coisa. Deus revelou uma estratégia militar a uma mulher e não a um general. Ele revelou uma estratégia militar para Débora, que era uma mulher, e não para Baraque, que era comandante do exército. Pode colocar. A Bíblia diz que o povo se dirige até o Monte Tabor. O exército inimigo vai para lá também. E o Monte Tabor era escolhido como um lugar estratégico, pois era a região montanhosa e oferecia vantagens táticas sobre o exército cananeu. O exército era comandado por Císera, que era potente. A Bíblia diz, como nós lemos aqui, que tinha 900 carros de ferro. Era um poder de guerra imenso, amados. É como se hoje nós comparássemos um tanque de guerra com 38. Então, o povo de Israel, praticamente desarmado, eram 10 mil homens, mas estavam praticamente desarmados, e o exército inimigo potente. Mas Deus falou que entregaria, então eles tinham que confiar. Se vocês olharem lá, aquele monte um pouquinho mais alto ali, é o Monte Tabor. E embaixo, eram as margens do rio Quizon. Então, quando Deus instrui Débora, e ela passa para Baraque, ela fala, olha, você vai subir até o Monte Tabor, que é aquele monte lá, e Deus vai atrair o exército inimigo para as margens do rio Quizon. Era uma estratégia de Deus. Por quê? Vocês vão ver já. No verso 12, Císera fica sabendo que Baraque e seu exército subiram no monte. E se dirigem para onde? As margens do ribeiro de Quizon. Como Deus havia falado.
que atrairia para lá. E ali, Deus intervém de uma forma tão linda, tão maravilhosa. Esse ribeiro de Quizon, ele estava seco na época. Não chovia. E olha o que Deus faz. Deus manda uma enorme tempestade e faz inundar toda a região ali que estava o exército inimigo. E de fortes cananeus se tornam frágeis. Por quê? Porque o rio Quizon, com a tempestade, ele subiu. E quando sobe, inunda toda aquela região. E o que acontece com os carros de ferro? Ficam atolados. Olha que coisa tremenda. Eles estão ali, achando que já ganharam a batalha. Imagina, 10 mil homens, em vista de nós que temos todos esses carros de ferro e um exército muito mais potente. A batalha já está ganha. Só que quando vem a tempestade, o rio sobe e eles começam a se atolar, eles ficam sem ação. Eles perdem a estratégia, amados, de guerra. E aí quando isso acontece, o que Baraque faz com seu exército? Desce, mata todos a fio da espada. Mata todos a fio de espada. Todo o exército inimigo. Só que a profecia ainda não estava cumprida. Por quê? Porque Débora havia profetizado que o comandante daquele exército morreria nas mãos de uma mulher. E sabe o que acontece? Depois que matam todos o exército inimigo, o comandante foge, que era Císera. Ele foge a pé. E chega até uma tenda que tinha sido levantada ali próximo ao local da batalha. Era a tenda de Jael, uma mulher que Deus usaria também, que também sabia ouvir a voz de Deus. Era a mulher de Éber, o queneu. Jael vê Císera correndo e aproveita a oportunidade. Quando vê Císera correndo, ela fala assim: olha, vem cá, entra aqui na minha tenda. Ela era sábia, ela era experiente. Olha lá, ela sabia montar tendas. Uma mulher comum do lar, mas temia Deus. E Jael soube aproveitar essa oportunidade. E diz a Císera: entra, não temas, pode entrar. A Bíblia diz que ela acolhe Císera na sua tenda, pega um cobertor, cobre Císera. Císera pede água para ela. Imagina, ele devia estar muito cansado, né? Pede água. Mas a Bíblia diz, depois vocês vão ler o restante do texto, ela não dá água para ele, ela dá leite. Já era uma estratégia. Por quê? O que leite dá quando a gente toma? Quando você está sem sono, a pessoa fala assim: ó, toma um copo de leite aí que você consegue dormir. Dá sono. Ele pediu água, ela não deu água, ela deu lá um pouco de leite para ele. Cobre ele novamente com o cobertor. E antes dele dormir, ele fala: olha, fica ali na porta da tenda, porque se alguém vir procurar por mim, você fala que não viu. Jael, após ele dormir, ela pega um martelo, uma estaca de montar tendas. Ela era experiente em montar tendas. Ela sabia manejar aquela arma, o martelo e a estaca. E crava na fonte de Císera. E a Bíblia fala que penetrou até na terra. Na fonte, penetrou na terra. Ela mata Císera. E a profecia de Débora se cumpre. Deus deu a Císera nas mãos de uma mulher. Um general temido por todos, morto, não na batalha, não em batalha, mas por uma mulher. Exatamente como Débora havia profetizado. Baraque do lado de fora, procurando Císera, porque sabia que ele tinha fugido. Ela olha Baraque e fala: o que você está procurando? Vem cá que eu vou te mostrar o que você está procurando. Vem aqui. E mostra Císera morto. Amados, a profecia se cumpre. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. A estratégia de Deus, ela é infalível.
Se Deus, quem fez a estratégia, Ele se responsabiliza. E o povo viveu em paz por 40 anos. Por 40 anos eles viveram em paz. 2 mulheres que livrou uma nação inteira de uma opressão que durava 20 anos. Sabe o que é isso, amados? As mãos do Senhor. E mulheres que sabiam ouvir a voz do Senhor. O Senhor quer que você ouça a voz dele. Homens e mulheres, ouçam a voz do Senhor. Mulheres que protagonizaram, como eu disse, a vitória de uma nação. Deus quer usar a mim e a você para mudar o cenário de guerra que nós estamos vivendo. Como eu falei do início, tantas doenças. Deus quer usar você, eu, para trazer pessoas doentes, para que o Senhor cure. E nós aprendemos algumas lições com essa história. A primeira delas é que nós não devemos enxergar fraqueza onde há fé. Eu gosto de dar o exemplo de Ana. Todas as vezes eu dou o exemplo de Ana, porque foi uma coisa tão marcante. Ana era esposa de Eucana, Penina também era esposa, só que Ana não podia ter filho, e Penina podia. E Ana, amargurada, ela vai ao templo e começa a orar, a buscar a Deus, de uma forma tão profunda, que o sacerdote Eli ali a vê como uma embriagada. Então não vê fraqueza, ele viu fraqueza nela, e não viu a fé. Então não vê fraqueza onde há fé. Talvez muitos na época poderiam questionar, zombar, não acreditar em Débora e Jael. Ambas podiam ser frágeis fisicamente, mas eram fortes na fé que tinham em Deus. Segunda lição, não devemos enxergar gênero onde há chamado divino. Então Deus usa a mulher, mas usa os homens também. Deus usa quem está disponível, como eu disse aqui. Naquele tempo quem estava disponível eram as mulheres, mas o Senhor usa homens, mulheres, crianças para a sua obra. Nós não precisamos nada além da fé e da coragem. Terceira lição, quando Deus nos dá instruções, Ele especifica. Deus é claro e objetivo em suas instruções, sim ou não? Ele instruiu. Ele falou, olha, pegue a Baraque, 10 mil homens. Ele não falou 20, ele não falou 30, ele falou 10 mil. Ele especificou as tribos, Naftali e Zebulon. Ele especificou o monte, era o Monte Tabor. Especificou que seria ali, Císera e o seu exército desceriam às margens do rio Quizon. Estratégia. Os planos de Deus não falham, amados. Quarta lição, precisamos estar preparados para a batalha que não é física, mas espiritual. A batalha contra os cananeus não era uma batalha de tecnologia. O exército era mais potente, tinha mais recurso, dos carros de ferro, mais armas do que o exército de Israel. Mas não era uma batalha de disputa de quem tinha mais poder, mas uma batalha espiritual. E nós estamos vivendo uma batalha espiritual, amados. Só não vê quem não quer. A tecnologia avançada dos cananeus foi inútil. O que adiantou toda a tecnologia? O que adiantou? Perderam a guerra. A batalha já estava ganha no céu. A Bíblia diz que somos mais que vencedores, porque antes de entrar na batalha, nós já sabemos que somos vencedores. É isso que é ser mais que vencedor. Quando você entra, você já sabe que a vitória está ganha. Quinta lição. Deus nos prepara para lutar batalhas, mesmo que não percebemos essa preparação. Jael estava sendo preparada lá no passado, montando tendas. Era o que ela sabia fazer. Naquela época as mulheres montavam as tendas. Então ela sabia manejar um martelo e uma estaca. Por isso que ela matou Císera. Então ela estava sendo preparada lá no passado, para que Deus usasse ela no futuro. Pensem nisso, amados. Às vezes nós estamos fazendo algo, falar, eu não sei por que eu estou passando por isso, que eu tenho que fazer isso, é tão difícil. Mas Deus pode estar te preparando como preparou Jael. Sexta lição.
Deus nos chama para sairmos da zona de conforto, para viver experiências desafiadoras. Talvez Deus esteja te levantando como Débora, para falar não o que as pessoas querem ouvir, mas o que as pessoas precisam ouvir. Para liderar quando todos se esquivavam. Para buscar ao Senhor quando todos não buscavam. E ela buscando ao Senhor, ela encontrou uma resposta para aquilo tudo. Então ela saiu da sua zona de conforto, debaixo da palmeira, que ela ficava todos os dias, para ir para o campo de batalha junto com o exército. Ou talvez Deus esteja te levantando como Jael, para usar os recursos que você tem nas suas mãos para vencer. Eu não sei qual o recurso que você tem nas mãos. Você sabe, Deus sabe. E o maior recurso que nós temos para vencer a batalha, amados, é a nossa fé em Deus. Esse é o maior recurso. 7ª e última lição: não desanime diante das batalhas, pois no final de cada batalha você cantará um cântico de vitória. Porque lá no capítulo 5, Débora e Baraque cantam o hino da vitória. Pode vir, grupo de louvor. Cantam o hino da vitória. Se vocês verem lá no capítulo 5, por quê? Porque o Senhor fez vencedores. O Senhor livrou o povo da opressão. E viveram muitos anos, mais 40 anos de paz. Não desanime diante das crises, amados. Você se tornará forte em tempos difíceis. Como diz o tema, se você se sente assim, talvez você esteja se sentindo frágil, talvez deprimido, angustiado, sem forças para lutar. Deus fala para você nessa noite: se levante, porque a guerra já está ganha. A batalha já está ganha. A estratégia vem do alto, amados. Creia nisso. Se você se sente assim e quiser vir até a frente, os pastores estarão orando por você. O Senhor está aqui presente. Jesus está aqui presente. Se você se sente assim, você não vai sair assim. Venha até a frente, receba a oração, enquanto o louvor vai estar louvando ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, a Tua palavra, Senhor, foi pregada, o Teu nome glorificado neste lugar, Pai. Oh Deus, nós queremos Te pedir que o Senhor venha nos levantar com ousadia, com fé, para vencermos todas as batalhas, que não são poucas, mas são batalhas espirituais que nós precisamos vencer com a fé. Não são com armas físicas, mas sim com armas espirituais. Deus está preparando a igreja do Senhor. Aleluia. E eu quero, Senhor, Te agradecer por cada um que veio nessa noite ouvir essa palavra, porque o Senhor permitiu que eu ouvisse essa palavra. Se Deus permitiu, é porque algo precisa ser feito. Deus, toma essa pessoa nas Tuas mãos, Pai. Toma cada um nas Tuas mãos e dê, Senhor, estratégia para ela vencer as lutas que está enfrentando. Em nome de Jesus eu Te agradeço.